Bom, esta é uma reunião normal, de 4 reuniões normais anuais que o Conselho Geral tem, às vezes há mais uma quando tal se justifica. Há um calendário, nestas reuniões há um calendário quase anual de aprovação de determinados documentos e de avaliação de determinados documentos e, portanto, digamos, um dos pontos essenciais era a consolidação, a avaliação das contas consolidadas relativamente a 2010, que é um documento estratégico fundamental em termos de opinião do Conselho, baseada também no parecer do Fiscal Único e também do parecer dos elementos cooptados, portanto aqueles elementos que os elementos eleitos do Conselho elegem e que somos nós, que os cooptados, os 6 membros cooptados. E portanto foi feita uma avaliação das contas, foram tidas em conta algumas objeções colocadas pelo parecer do Fiscal Único, que é uma coisa absolutamente normal, e estamos, digamos, todos os anos vamos melhorando e as coisas têm funcionado bem. Uma outra decisão que foi tomada hoje tem a ver com uma matéria, eu diria, um pouco mais polémica, que é as propinas, e foi apoiada a proposta apresentada pelo Sr. Reitor no sentido de fazer um aumento de 12 euros relativamente às propinas do ano anterior. Acho que o debate foi interessante nesta matéria, é um debate que naturalmente tem contornos vários, a questão está em saber se de facto nas atuais circunstâncias em que é pedido um esforço às pessoas em todos os setores da vida política portuguesa e da vida portuguesa, se naturalmente as propinas também não têm que sofrer, digamos, esse impacto. É um impacto que é ligeiro e põe-se a questão de saber se sendo ligeiro seria absolutamente necessário. Apesar de tudo, é um impacto que traz a um orçamento da universidade que já de si viu os seus recursos diminuídos bastante este ano em função dos recursos orçamentais cada vez mais diminutos que a universidade tem. E isto representa cerca de 60 mil euros e é importante para o dia-a-dia e para a funcionalidade da universidade. Houve 2 votos contra. Foi também apreciado um primeiro esboço de um plano estratégico a médio prazo e de um plano de ação do reitor. O professor Sequeira apresentou umas linhas gerais e este Conselho, por proposta minha, vai realizar na véspera dos próximos Conselhos Gerais, em outubro, no dia 14 de outubro e no dia 17 de dezembro, vai realizar umas jornadas de reflexão estratégica sobre a universidade. Essas jornadas de reflexão estratégica vão ter lugar com base num documento que nós, os membros cooptados, vamos lançar e anunciar à Academia. São jornadas abertas, porque pensamos que é preciso, na atual conjuntura, pensar o futuro da universidade e pensar as opções estratégicas da universidade, seja os cursos em que a universidade deve apostar, seja os setores em que a universidade deve apostar e inclusivamente, o seu redimensionamento, a reforma das suas próprias estruturas. Portanto, estas jornadas antecedem as reuniões do Conselho Geral de outubro e de dezembro e essa minha proposta tem como objetivo envolver a Academia numa reflexão sobre o futuro da universidade, tendo em conta aquilo que são os desafios provocados pela diminuição de alunos, pela concorrência de outras universidades, etc. E sobre a necessidade que a universidade tem de pensar-se a si própria, isto é, saber o que é que quer fazer. Se quer expandir-se em termos de cursos, de departamentos, se quer expandir-se em termos de locais, de funcionamento, nomeadamente no âmbito regional, ou se pretende concentrar-se em determinadas áreas em que as suas valências são mais reconhecidas no plano académico e no plano até profissional. É este debate que eu acho que é importante. Esse debate vai-se fazer, como digo, com base num documento que nós vamos divulgar e que estará público a partir de meados de setembro e que estruturará esse debate em outubro. Aberta a Academia. Com algumas limitações do seu ponto de vista, digamos, organizativo, porque nem toda a gente poderá falar numa tarde inteira, mas, digamos, uma das coisas que seria sempre bem recebido seria a possibilidade de determinados setores ou pessoas poderem avançar com documentos, com documentos escritos que nos pudessem ajudar a formalizar uma reflexão global sobre a universidade. A decisão final será sempre do Conselho Geral, será o Conselho Geral quem definirá a estratégia da universidade, com base numa proposta do Sr. Reitor,
Mas esses elementos todos ser-nos-ão extremamente úteis para pensarmos a universidade no futuro e o papel da UTAD no quadro regional e no quadro nacional das universidades. Um dos pontos que está nesta discussão e que é um ponto que convém ter presente é a apreciação sobre o plano de viabilidade do polo da UTAD em Chaves. É uma questão que está presente nos nossos trabalhos há várias reuniões. Vamos outra vez considerar isto no mês de outubro. Temos que fazê-lo de uma forma, digamos, muito fria, isto é, no sentido de perceber se, sob o ponto de vista organizacional, financeiro e de impacto sobre a região, o polo em Chaves se justifica ou não. E, portanto, o debate continua aberto sobre isto, não há nenhuma posição tomada sobre esta matéria, mas precisamos de ouvir os vários intervenientes e precisamos de ter mais dados para poder alicerçar qualquer decisão que venha a ser tomada no futuro. Enfim, no fundo foi isto, foram estes os elementos-chave desta reunião, que naturalmente teve as questões do plano estratégico como centrais, porque, como devem imaginar, as universidades, todos estamos sempre de acordo quando as coisas não nos tocam, mas naturalmente que há determinados setores cujo futuro poderá estar em causa por um redimensionamento da universidade e que naturalmente podem reagir aqui ou ali. Este é um ponto que eu acho fundamental, a universidade ter coragem para se redefinir, para também salvar o seu próprio futuro. Quantos elementos é que tem o Conselho? 23 elementos, dos quais 6 são cooptados e os restantes são elementos de professores, investigadores, membros eleitos pelos funcionários e membros eleitos pelos estudantes. Nós neste momento estamos com uma dificuldade que a presença dos estudantes, dado que ainda não tiveram lugar as eleições para representantes dos estudantes no Conselho Geral, por razões que são alheias ao Conselho Geral, que têm a ver com um problema dentro dos estudantes, nós tivemos a presença de um estudante que já tinha representado os estudantes no mandato anterior e que consideramos, por proposta minha, que deveria estar presente nesta reunião, dado que o seu mandato, aliás, é passível de ser estendido nesse aspecto e porque nos parece muito importante nestas reuniões não deixar de ter estudantes presentes para poder dar, aliás, como hoje, se viu com bastante ênfase, para poder dar um dos aspectos da vida da universidade, que é a opinião dos estudantes, que para nós é muito importante.